Agora, o item conceito de concreto protendido. A ideia básica do concreto protendido é de aplicar tensões prévias de compressão nas regiões da peça que serão tracionadas pela ação do carregamento externo aplicado. Se você pensar, por exemplo, uma viga biapoiada submetida a um momento fletor máximo positivo. Esse momento fletor positivo traciona a região inferior da viga, abaixo da linha neutra, como vocês sabem, e comprime, aplica tensões normais de compressão na região da seção transversal acima da linha neutra. As tensões de tração, como nós já vimos, o concreto não resiste a elas, não é? Então, a ideia do pessoal foi de procurar diminuir ou eliminar as tensões de tração na peça quando ela está atuando em serviço, está em trabalho, sob carregamento, que causa tensões de tração no lado inferior de uma viga biapoiada. Como isso? Aplicando uma pré-compressão na região inferior, abaixo da linha neutra. De tal forma que assim, o que acontece? Quando nós colocarmos a peça para trabalhar, ela já terá tensões de compressão ali na região inferior. E quando aplicamos tensões de tração naquela região provenientes do carregamento externo, nós vamos ter como resultado final o quê? Aquela região inferior da viga sem tensões de tração, a peça pode trabalhar inteiramente comprimida ao longo de toda a sua vida útil. Nós podemos ter tensões de tração, mas de baixa magnitude, de baixa intensidade, de tal forma que podemos até mesmo eliminar o surgimento de fissuras. Porque se não existem tensões de tração, ou se elas existem abaixo da resistência do concreto à tração, fissuras não vão surgir. O que nós temos como vantagem? Nós temos por exemplo, primeira. A peça apresenta uma maior durabilidade diante de agentes agressivos. Então, por exemplo, uma ponte em região litorânea, onde o ar tem uma certa agressividade, a inexistência de fissura é um aspecto positivo para a durabilidade da estrutura daquela ponte. Entre outras vantagens que nós vamos citar adiante, tá bem? A ideia básica da proteção, que existiu lá por volta de 1910, 1920 do século passado. Qual é o objetivo? Diminuir ou anular as tensões de tração. Essa figura que aqui está serve para nós explicarmos com um pouco mais de detalhes essa questão da ideia básica da proteção. Nessa figura, vamos supor uma viga. Vamos imaginar um apoio aqui nessa posição, outro apoio nessa posição, uma viga biapoiada. O carregamento externo aplicado sobre essa viga simples biapoiada que dá origem ao momento fletor positivo. Aqui, como o carregamento é simétrico, viga biapoiada, o momento máximo no centro do vão. Na figura 2, temos a viga deformada, sob efeito do carregamento externo. Vejam aqui a linha rosa, indica as flechas, os deslocamentos verticais que ocorreram aqui ao longo do vão. É uma característica das vigas e lajes, enfim, dos elementos fletidos em concreto armado, apresentarem flechas relativamente elevadas. De modo que, no projeto de, principalmente, lajes e vigas de concreto armado, nós temos que dar uma atenção especial ao cálculo da flecha máxima. Verificar se esta flecha máxima atende à flecha máxima permitida pela NBS 101/18. Um bom projeto subentende-se o dimensionamento das armaduras, da seção transversal, enfim, da viga, com correção. O posicionamento correto, o detalhamento correto das armaduras. Mas também a verificação se a flecha existente não supera a máxima permitida pela NBS 101/18. Na figura 3, essa linha vermelha, com esta seta para cá, esta seta para a esquerda, subentende-se agora a existência de uma armadura ativa, ou, que nós falamos, uma armadura de proteção. Tá? Essa linha vermelha, então, indica uma armadura de proteção colocada na viga. E nós vamos aplicar a proteção de que modo?
aplicando forças de tração na armadura ativa. Uma força aqui, ó, tracionando a armadura, outra força tracionando a armadura para cá. Você pode pensar, mas como que nós vamos aplicar uma pré-compressão na peça? Tracionando, alongando ou estirando a armadura de proteção. Então, o que acontece? Nós aplicamos força de tração na armadura de proteção dentro do regime elástico do aço de proteção. Então, a tensão de tração que vai atuar aqui na armadura, quando alcançada a força de estiramento máxima, a tensão estará abaixo do limite elástico do aço, tá bem? Então, o aço estará estirado dentro do seu regime elástico. Aí, o que acontece? Nós soltamos, tiramos esta força de tração, essa daqui, e prendemos, por exemplo, o aço aqui nessa extremidade da peça, nessa outra extremidade da peça. O aço, elasticamente, ele vai tender a inicial zero. Mas como ele está fixado, ancorado, preso aqui e preso aqui, então essa armadura de proteção vai aplicar uma força, esta e esta, que vai comprimir a peça, vai comprimir o concreto que forma a seção transversal ao longo de todo o seu comprimento. Então, isso que é a aplicação de força de proteção na peça. Depois, na sequência, nós vamos explicar 2 procedimentos básicos para a fabricação de peça protendida. Quando esta força de proteção é excêntrica, né? Existe uma excentricidade em relação ao centro de gravidade da seção transversal da peça, ocorre um abaulamento da peça para cima, um deslocamento negativo, como indicam essas linhas rosas. Nós dizemos que existe aqui uma contraflecha na peça protendida com proteção excêntrica. Essa contraflecha, vejam, ela é interessante, por quê? Quando nós colocarmos o carregamento externo sobre a peça, com contraflecha inicial, o que vai ocorrer? Uma flecha final menor na peça em serviço. Ou até mesmo, não vai existir uma flecha. Pode ficar aqui uma contraflecha. Teoricamente, a gente poderia até projetar a peça de tal forma que a flecha devido ao carregamento externo seja exatamente igual à contraflecha devido à proteção excêntrica. Bom, enfim, as peças protendidas, que vencem vãos como lajes e vigas, elas apresentam flechas significativamente menores do que as vigas, as peças de concreto armado. Então, são peças adequadas para vãos grandes. A partir, assim, na faixa de 10 a 12 metros, o concreto protendido, para as vigas, no caso, já começa a se tornar vantajoso em relação ao concreto armado. Flecha menor, subentende-se a possibilidade também executarmos a peça com uma seção transversal menor, menor consumo de concreto, menor consumo de armaduras. A peça fica mais leve, sendo mais leve, ela pode vencer vãos maiores. Por exemplo, comum, viga seção I protendida para pontes e viadutos, com vãos de 30 metros, 50 metros, que nós podemos facilmente encontrar aí nas rodovias, principalmente essas rodovias novas ou aquelas que foram duplicadas. Podemos ter também vigas protendidas de seção caixão ou celular para vãos maiores, 100 metros, por exemplo, ou até superior, tá? Por quê? Como conseguimos com a proteção esses vãos mais elevados? Com seções transversais menores, concretos de resistências à compressão mais elevadas, aço de proteção também de elevada resistência. Todos esses materiais de resistência mais elevadas e o procedimento da proteção, então resultam peças mais leves, mais bonitas e com a possibilidade de vencer vãos maiores do que os 10, 12, 15 metros lá, comuns no concreto armado, tá? Continuando aqui, né, na nossa explicação,
Quando aplicamos o carregamento externo sobre a viga, nós estamos aplicando tensões de tração aqui na região inferior da viga, tá? Mas esta região, toda a seção transversal, de modo geral, da peça protendida, está sob efeitos de tensões de compressão provenientes das forças de proteção. Digamos que aqui na fibra inferior, a compressão proveniente da proteção seja de 10, tá? 10 aqui, de compressão. Se nós aplicarmos com carregamento externo, tensão de tração, de 10 também aqui na fibra inferior, com a peça, então, em serviço, sob carregamento e proteção, qual será a tensão normal atuante na fibra inferior? 0. Então, nós podemos projetar a peça de tal forma que, por exemplo, ela trabalhe totalmente comprimida, ou grande parte comprimida, e pequenas tensões de tração aqui próximas à borda inferior da viga. E dependendo da intensidade dessas tensões de tração de baixa intensidade, nem fissuras podem surgir. Ou se surgirem fissuras pequenas, tá? De tal modo a termos uma peça ainda totalmente adequada para ambientes não agressivos, como no interior de uma edificação, de uma cidade que não está lá próximo ao litoral, né? A definição da NBS 6118 para elementos de concreto protendido e armadura ativa ou de proteção. Então, elementos de concreto protendido, aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da estrutura, bem como propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último, ELU. Tá bem? Então, o que nós temos de importante para explicarmos aqui? Está falando parte das armaduras. Por quê? Porque nos elementos de concreto protegido, é comum nós termos duas armaduras. A passiva, que é aquela que colocamos ou aplicamos no concreto armado, e a ativa, que é aquela que aplicamos somente lá no concreto protendido. Equipamentos especiais de proteção são chamados cilindros hidráulicos ou macacos hidráulicos. São dispositivos mecânicos utilizados para aplicar força de tração, que também chamamos de aplicar estiramento ou alongamento na armadura de proteção. E, como eu já comentei, né, com a finalidade de impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos, as flechas da estrutura protendida. E vamos utilizar aço de alta resistência como armadura ativa. Essa questão do estado limite último eu vou explicar aqui ainda dentro de concreto 1 nas próximas aulas, tá bem? A armadura constituída por barras, fios isolados ou cordoalhas, destinada à produção de forças de proteção. Isto é, na qual se aplica um pré-alongamento inicial. Vamos ver agora dois sistemas ou procedimentos ou processos para a fabricação de peças protendidas, com pré-tensão e com pós-tensão. Essa questão da pré ou pós-tensão é relativa ao instante em que a armadura de proteção é estirada. Pré-tensão na armadura de proteção, quando o concreto ainda não foi nem lançado dentro da forma. A peça não está pronta, enfim, e nós fazemos o estiramento da armadura de proteção. Pós-tensão é quando nós fazemos o estiramento, aplicamos tensão de compressão no concreto, quando a peça já está formada, o concreto já está endurecido. Sistema de pré-tensão. Eu vou lendo aqui para vocês e vou explicando à medida que for lendo. O aço de proteção é fixado em uma das extremidades da pista de proteção. Vamos ver o que é pista de proteção. Aqui eu fiz um desenho esquemático de uma pista de proteção.
bastante esquemático mesmo, que é apenas para entender. Aqui é a pista de proteção. A pista, nós dizemos que existem duas extremidades, duas ancoragens, uma passiva, outra ativa. Na passiva, não é feito o estiramento da armadura de proteção com cilindro hidráulico, onde é feito o estiramento da armadura de proteção, e a passiva, onde não é feito o estiramento da armadura de proteção. Nas duas extremidades da pista de proteção, nós temos uma estrutura de reação. Aqui no caso, olha, um bloco de concreto que deve estar convenientemente fixado ao solo por meio de uma fundação adequada. Por quê? O que nós vamos fazer nesta armadura de proteção fixada aqui na ancoragem passiva? Nós vamos tracioná-la. Veja essa força indicando a tração, estiramento da armadura de proteção proporcionado pelo cilindro hidráulico. Esta força de tração, ela é aplicada aqui no bloco de reação, uma força horizontal para a esquerda. Esse bloco, ele tem que resistir, equilibrar esta força de tração horizontal. Geralmente, essa estrutura de reação ela é composta por concreto armado e também parte em forma de estrutura metálica. A pista de proteção, geralmente, ela tem alguns metros de extensão, tipo 50 metros, 80 metros, 160 metros, 200 metros. Ela serve para a fabricação de peças em grande quantidade. Aqui, por simplicidade, nós mostramos a pista com apenas uma peça. Ó. Aqui é a forma, essas linhas indicam a forma ou a limitação de uma peça. Mas, de modo geral, as peças são fabricadas em série, numa mesma linha. Então, uma pista mais longa, né? Nós teríamos aqui outra peça, e assim sequencialmente, várias e várias peças ao longo de uma mesma linha, ao longo do comprimento da pista de proteção. A pista de proteção, ela é adequada, fábricas de peças pré-moldadas, para a fabricação de uma grande quantidade de peças. Vejam que são peças pré-moldadas. Por quê? Porque a peça, depois de pronta, ela vai ser retirada aqui da pista, vai ser transportada para um local de armazenamento lá na fábrica e depois transportada para o local da obra e montada para formar a estrutura da edificação em pré-moldados. Se nós adiantarmos aqui, olha, a gente vê a foto de uma pista de proteção. A ancoragem, a extremidade da pista está aqui, 160 metros aqui, outro bloco, outra ancoragem. Essa pista, ela é usual para a fabricação de painéis protendidos alveolares, também painéis protendidos, maciços, por exemplo. A armadura, que são na forma de fios ou cordoalhas, que são esses mostrados aqui, eles são fixados aqui nessa extremidade, nessa ancoragem passiva da pista de proteção. E nesta ancoragem ativa, a cordoalha ou fio é estirado, é tracionado individualmente por um equipamento, o tal do cilindro hidráulico, que esta pessoa opera. Nós tracionamos, alongamos ou estiramos o fio ou cordoalha ao longo de todo o comprimento da pista de proteção. Depois, uma máquina, ela se locomove, se desloca sobre a pista de proteção, lança o concreto e forma o concreto de uma laje alveolar, por exemplo. Mas o concreto vai sendo lançado, estirada e fixada em ambas as ancoragens, ou ambas as extremidades. Depois do concreto estar endurecido, a armadura de proteção ela é solta das ancoragens, tá? Porque durante o processo de lançamento do concreto, adensamento do concreto, cura, endurecimento desse concreto, nós esperamos algumas horas, geralmente próximo de um dia, para que o concreto adquira a resistência necessária para resistir às tensões de compressão que serão aplicadas pela armadura de proteção. Nós relaxamos, soltamos essa armadura de proteção das duas ancoragens, das duas extremidades,
E assim a armadura, elasticamente, tende a voltar à deformação inicial zero e comprime o concreto que foi lançado, envolvendo a armadura ao longo do comprimento da pista de proteção. Repetindo, né? Temos a armadura fixada, ancorada. A armadura está aqui, passando dentro da forma. O concreto não foi lançado. Nós fazemos o estiramento da armadura de proteção com o cilindro hidráulico. Quando o cilindro hidráulico alcança a força máxima do estiramento, nós fixamos, de algum modo, esta armadura nesta ancoragem também. A armadura estando fixada nesta ancoragem, podemos retirar o cilindro hidráulico dessa posição. E a armadura, então, fica estirada e ancorada, presa nas duas extremidades da pista de proteção. Lançamos, então, o concreto dentro da forma, ou das formas. Fazemos o lançamento, o adensamento, o acabamento, etc. Protegemos o concreto para a cura, ou fazemos uma cura acelerada. E quando o concreto apresentar a resistência necessária à compressão, nós relaxamos esta armadura estirada das ancoragens aqui e aqui. A armadura tende elasticamente a voltar à sua deformação inicial zero. Então, aplica uma compressão para a esquerda aqui, uma compressão para a direita aqui. Comprime, portanto, a viga ao longo do seu comprimento. Todas as vigas que estiverem sendo produzidas em linha ao longo da pista de proteção. A partir daí, podemos cortar a armadura aqui, cortar aqui e retirar a peça de concreto de dentro da forma, de tal forma que a forma possa ser limpa e reutilizada num novo processo produtivo de novas peças, ok? Vamos continuar a leitura. Em seguida, o concreto é lançado na forma, envolve e adere ao aço de proteção. Portanto, nós dizemos que esse é um sistema de pré-tensão com aderência inicial. Por quê? Porque quando nós lançamos o concreto envolve a armadura de proteção previamente estirada. O concreto endurece aderido à armadura de proteção. Quando nós soltamos, relaxamos a armadura das ancoragens, o concreto está aderido à armadura. Então, dizemos que é uma pré-tensão com aderência inicial. Aqui existem outras fotos, e aqui está a pista de proteção, uma máquina que produz painel alveolar protendido. Aqui está o concreto que a máquina lançou, adensou e formou a laje alveolar. Ela vai se movimentando para cá. O concreto tem uma consistência seca, abatimento zero, de tal forma que tão logo a máquina trabalhe este concreto, ele mantém a sua forma. Agora é só fazer o processo de cura e aguardar o concreto adquirir a necessária resistência. Agora o sistema de pós-tensão, onde nós vamos fazer o estiramento da armadura de proteção após a peça já estar moldada, fabricada, o concreto já endurecido. Na pós-tensão, primeiramente é fabricada a peça de concreto, contendo dutos, que de modo geral falamos bainhas. Bainhas são tubos, onde dentro nós colocamos a armadura de proteção. A bainha pode ser plástica, sendo a mais comum a metálica. Então, contendo dutos ao longo do comprimento da peça, para serem posteriormente preenchidos com um aço de proteção, de uma extremidade à outra da peça. Vamos ver desenhos para irmos entendendo o conceito de fabricação com pós-tensão. Nós temos uma viga que já está moldada. E dentro da forma, nós colocamos a bainha, que é esse tal de duto, onde dentro da bainha nós colocamos a armadura de proteção, que é essa, na forma de várias cordoalhas, que formam então um cabo de proteção. Podemos ter, de modo geral, um conjunto de bainhas, várias bainhas metálicas dentro da viga. A armadura pode estar já inserida dentro das bainhas antes do lançamento do concreto, ou
As cordoalhas podem ser inseridas dentro da bainha após, que é mais comum, né? Após o lançamento e endurecimento do concreto. O mais comum é a bainha, ela se estender desde uma superfície de topo ou de uma extremidade da viga até a outra extremidade. De tal forma que as cordoalhas que formam o cabo de proteção, elas transpassam todo o comprimento da viga e saem aqui para fora. Nesse desenho, a Rudiloff faz um pouquinho diferente. Veja, aqui, nesse laço das cordoalhas, que fica envolvido pelo concreto, que é lançado e preenche todo esse espaço aqui da forma, nós temos a ancoragem passiva, onde não é feito o alongamento ou estiramento da armadura de proteção. E aqui é a ancoragem ativa, onde nós vamos colocar um cilindro hidráulico, aqui o cilindro hidráulico apoiado nessa placa de aço, acionado pela bomba hidráulica, e ele faz com que essas cordoalhas em conjunto, presas ao cilindro interno do cilindro hidráulico, essas cordoalhas sejam tracionadas, estiradas aqui para a esquerda. Como as cordoalhas estão fixadas no concreto por meio desse laço aqui nessa extremidade, então, com o concreto endurecido e com a necessária resistência, nós podemos fazer o estiramento, aplicar força e tração para cá. As cordoalhas apoiam-se no concreto, aplicando uma força de compressão para cá. O cilindro hidráulico, vejam que ele está apoiado nessa placa de aço da ancoragem ativa. É aplicado durante o estiramento uma força de compressão daqui da esquerda para a direita. E aqui, da direita para a esquerda. De tal forma que a peça vai sendo comprimida durante o processo de estiramento, ok? Aí, a armadura estirada, fixada nesta e nesta ancoragem, o cilindro hidráulico pode ser retirado. Nesse instante, nós aplicamos a proteção total na peça. Ela fica comprimida ao longo de todo o seu comprimento. Toda a seção transversal, ou grande parte da seção transversal, fica submetida a tensões prévias de compressão. Vejam que essas cordoalhas, elas não têm contato com o concreto da peça. Elas estão dentro da bainha. Nós temos aí, nesse caso, uma pós-tensão sem aderência do concreto com a armadura de proteção. Mas o mais comum é de proporcionar aderência entre o concreto da peça e a armadura de proteção que está lá dentro da bainha. Como? Injetando calda de cimento dentro da bainha, como a gente vai ver no desenho seguinte. Aqui está. Um equipamento faz a mistura do cimento com água e aditivo. Criamos, então, uma calda, uma nata de cimento líquido. Um outro equipamento, uma bomba, injeta essa calda sob pressão dentro de um furo aqui, de tal forma que a calda de cimento penetra dentro da bainha e vai expulsando o ar que está aqui dentro da bainha, que sai por esta tubulação. E assim, sucessivamente, a bomba vai aplicando a calda de cimento dentro aqui da bainha, preenchendo todos os espaços vazios da bainha. Isso é feito em todas as bainhas, quando existem várias bainhas na viga, uma a uma. Quando aqui nesse purgador para de sair ar, sai somente calda, sem ar, nós temos uma garantia de que não existe mais ar dentro da bainha. Todo o volume vazio foi ocupado por calda de cimento. Então, interrompemos o processo. Fechamos aqui, esperamos a calda de cimento endurecer. O que essa calda vai fazer? Vai criar a aderência entre as cordoalhas, a superfície interna da bainha, e a superfície externa da bainha em contato com o concreto. Nós vamos formar, então, a pós-tensão com aderência posterior. Aqui nós temos uma viga sem a forma ainda, né? Sendo montada. As armaduras passivas, na forma de barras longitudinais, ao longo de toda a altura da viga, como vocês podem observar. Aqui na mesa é uma seção I, tem uma mesa inferior, tem uma mesa superior, várias barras longitudinais. Os estribos são essas barras verticais, são armaduras passivas. E as bainhas metálicas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, conseguimos visualizar aqui, não é?
Dentro dessas bainhas, então, nós vamos colocar as cordoalhas para formar os cabos de proteção. Cada bainha, um cabo de proteção. Vejam aqui a viga trabalhando em um viaduto. Aqui está. São vigas de seção I protendidas, que geralmente trabalham biapoiadas. Nesta foto, nós visualizamos fazendo o estiramento desses cabos de proteção. São estirados um a um. O cilindro hidráulico é colocado em um cabo, faz o estiramento. O cilindro está aqui, ó. Terminado o estiramento de um cabo de proteção, o cilindro é retirado, colocado em outro cabo, e assim o outro cabo é estirado sucessivamente um a um, até que os 4 sejam estirados. Aqui é a bomba hidráulica, que aciona o cilindro hidráulico para o estiramento. Aqui nós temos outras fotos. A viga seção I, os 4 cabos de proteção, as placas de aço para fixação das cordoalhas na viga, né? Uma placa de aço aqui, que está inserida no concreto. Outra placa de aço para fixação das cordoalhas por meio dessas peças que nós chamamos cunha. Cada cordoalha fica fixada nesta placa de seção circular. E aqui mostra o cilindro hidráulico fazendo o estiramento dessas cordoalhas que formam este cabo, a bomba hidráulica. Geralmente, nessas vigas, o estiramento é feito nas 2 extremidades da viga. Então, as 2 extremidades são ancoragens ativas. 2 equipes, 2 equipamentos, 2 cilindros hidráulicos. Esse traciona para cá, lá na outra extremidade da viga, um outro cilindro traciona para o outro lado, em conjunto. A placa circular, onde as cordoalhas ficam fixadas nas extremidades, nas ancoragens da viga, por meio dessas peças que dizemos que é uma cunha tripartida, são 3 pecinhas. As 3 pecinhas aqui que formam a cunha, elas têm uma forma cônica. Esse diâmetro é maior do que este. O diâmetro vai diminuindo desta posição para esta. Do mesmo modo, o furo onde estas peças da cunha ficam dentro, né, é um furo cônico, um diâmetro maior aqui, que vai diminuindo em direção à outra extremidade aqui da placa. De tal forma que, após o estiramento, a cordoalha tende a se movimentar para a deformação inicial zero. Devido ao atrito com a superfície interna das peças da cunha, a cordoalha movimenta essas peças da cunha para dentro do furo cônico. Essas peças fixam-se completamente aqui dentro do furo cônico e fixam a cordoalha de tal forma que ela não mais se movimenta para o outro lado, tá? A armadura ou o cabo de proteção aplica força de proteção de modo concentrado nas extremidades ou nas superfícies de topo da viga. Eu paro por aqui e continuamos ali no slide 33, numa próxima aula. Obrigado.